1 Reis, capítulo 6, verso 7. Quem achou diz amém. Amém. Graças, deixa o celular aqui para eu ver a hora aqui, que não, nós estamos sem relógio, né? Aleluia. Quando sentir o cheirinho do frango eu paro, né? Fechar a porta. Você já soube da novidade? Não, temos frango aqui na frente. Esse é o bônus, né? Deus é bom, né? Vem à igreja, a gente já tem o irmão contratado para fazer frango. Aleluia. Gente, essa palavra que eu vou ministrar hoje, ela tem tudo a ver, né, com aquilo que nós estamos vivendo e vivemos como igreja nos últimos dias, né? Como corpo de Cristo aqui, nós vivemos uma construção. E o texto que nós vamos estudar hoje, que nós vamos pensar desse capítulo de 1 Reis, ele fala sobre características da construção do templo de Salomão. Quando Davi decidiu construir o templo ao Senhor, Deus deu a Davi uma estratégia, Deus deu a Davi uma palavra, e Salomão, seu filho, foi aquele que edificou o templo. Esse templo que Salomão edificou, ele foi uma obra que marcou não apenas a fé do cristianismo, mas o tamanho, a grandeza dessa obra, ela marcou também a engenharia, a ciência. O que Salomão edificou para Deus como casa, como morada, foi tão relevante para a época que até hoje as medidas, o acabamento, a forma como aquela obra foi feita, chama a atenção dos pesquisadores, dos cientistas, dos arquitetos, e foi uma obra que marcou um período da história. Nessa obra tiveram materiais específicos e características especiais na forma da construção, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Nós não vamos falar sobre a construção do prédio físico, não é isso, mas é retirar dessa construção física elementos que possam trazer para mim e para você, nesse mês que está se iniciando, bases bíblicas e espirituais, para que eu e você, naquilo que estamos construindo na vida em Deus, possa se manter de pé. E mais do que isso, para que aquilo que você está construindo na vida possa ser habitação do próprio Deus. A carreira que você está construindo, que ela não seja apenas para ganhar dinheiro, que essa carreira possa ser para a glória de Deus, e que Deus possa habitar nessa carreira de tal ponto que aquilo que você faz para Deus se transforme em um testemunho da bondade de Deus na sua vida. Que a sua família que você está construindo, edificando, não apenas seja uma família próspera, uma família saudável, mas uma família que, quando as pessoas observam, olham, chegam perto, possam sentir a presença de Deus habitando na tua casa. Então nós vamos aqui estudar 3 elementos básicos da palavra de Deus que servem para nós colocarmos em prática, para edificarmos, construirmos coisas sólidas na minha e na sua vida, que vão contar com a presença, a morada de Deus. Porque eu creio que quando isso tudo acabar, gente, quando essa vida passar, o que vai ficar no coração das pessoas não foi o dinheiro que nós deixamos, não foram as casas que nós construímos, mas foi o quanto de Deus elas viram em nós, e isso sim é o verdadeiro legado. E é sobre isso que nós vamos falar nessa manhã, em nome de Jesus, amém? Quem encontrou 1 Reis 6, verso 7, diz amém. Se você não encontrou, você vai ver aqui, ó. Vai ver, não vai ver, vai ver. Vai ver, em nome de Jesus. Tá, se você não vê, você vai ouvir, tá? Vai ouvir aqui, ó. Diz assim a palavra do Senhor: na construção do templo só foram usados blocos lavrados. Em outras traduções vai dizer: na construção do templo só foram usadas pedras lavradas, e não se ouviu no templo, durante a sua construção,
nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. De novo, último verso. Não se ouvia no templo, durante a sua construção, nenhum barulho de martelo, nem de talhadeira, nem de qualquer outra ferramenta de ferro durante a sua construção. Oremos. Pai, obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda fará. Obrigado, Jesus, por esse tempo, obrigado pela Tua palavra. Agora te peço, Senhor, que o Senhor seja conosco, que o Senhor encontre em cada coração guarida, acesso, que os nossos corações agora estejam dispostos e disponíveis para receber a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que é viva e eficaz. A palavra do Senhor que é mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes. Que nós, Senhor, agora sejamos todos como ovelhas do Teu pasto. Nos alimente, Senhor, e que ao sairmos daqui, todos nós saiamos melhorados, aperfeiçoados e mais parecidos com o Teu Filho Jesus. Ajuda-me, Senhor, a ser um transmissor sincero da Tua mensagem, e que no final o nome do Senhor seja glorificado. A Ti, Jesus, e somente a Ti nós te damos honra, glória e louvor. Em nome de Jesus, amém. Amém? Irmãos, esse texto ele é uma pequena versão pinçada, tirada de um capítulo que vai se dedicar ao momento em que Salomão, o filho de Davi, vai edificar um templo, a casa para Deus. Esse desejo de construir um templo, porque antes a presença de Deus, que era uma arca, ela vivia em tendas, ela vivia acampando em lugares desérticos, e então o povo de Deus, quando levantava acampamento, tirava aquela tenda e ia para um outro lugar, e ali então colocava a arca, e a presença de Deus ficava no meio do povo dentro daquelas tendas. Então chega um tempo que o rei Davi, o grande rei Davi, ele decide no seu coração, depois de ganhar inúmeras batalhas, depois de derrubar o gigante Golias, depois de ter feito com que o povo de Israel triunfasse em inúmeras batalhas, Davi agora está no auge, está no apogeu. Davi está no momento mais sublime do seu reinado, e ele agora está desfrutando de um breve período de paz. O grande rei Davi, ele engrandeceu o reino de Israel e se transformou na figura política e o grande estrategista de Israel, porque Deus o usou em períodos de batalhas. Foram nos períodos de guerra e de batalhas que Deus mais exaltou o ministério do rei Davi. Davi era um guerreiro por excelência, e Deus usou o rei Davi para estabelecer o povo de Israel na terra prometida, no lugar que Deus tinha dado ao seu povo. Então Davi foi um rei que foi experimentado por Deus e aprovado por Deus no meio das batalhas. Só que chega um tempo que Davi venceu os seus inimigos à sua volta, e as fronteiras de Israel começaram a ter um período breve de paz. E eu quero começar essa manhã declarando o que Davi viveu. Talvez você esteja vivendo um período de guerra. Talvez você esteja vivendo um período de batalha na sua mente, no seu coração, e talvez batalhas físicas para a sobrevivência, para a expansão daquilo que Deus te deu, para a manutenção da tua família, da tua casa, para a manutenção do teu ministério. Talvez para manter de pé o teu casamento você está enfrentando guerras e batalhas enormes. E talvez em alguns momentos você diga: parece que eu estou sucumbindo, não tenho mais forças. Agora eu quero te dar uma palavra que é uma promessa para quem não se desvia das batalhas. Existem pessoas que entram em batalhas desnecessárias, e nós vamos falar sobre isso aqui na frente. Não é sobre essas batalhas que nós estamos falando, porque tem gente cansada de gastar energia com aquilo que realmente não importa. Brigam por detalhes.
entram em conflitos por questões de discernimento ou visão pessoal, opiniões, e vivem em guerra, e vivem se degladiando, e no final não tem conquista alguma, porque estão brigando por coisas que no fundo nem existem. Não é sobre essas batalhas, mas existem batalhas na vida que elas precisam ser lutadas. Existem desafios que eu e você vamos passar ao longo da vida, que nós de verdade teremos que nos levantar e ir para a guerra, ir para a batalha, para defender aquilo que o Senhor nos deu. E essa guerra e essa batalha em Deus nunca é contra pessoas. A nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados, as potestades espirituais da maldade no reino espiritual. A nossa guerra é contra o mal e não contra as pessoas. Mas existe uma guerra, existe uma batalha, nós temos um adversário. E talvez você está vivendo um período de guerra, de luta e de batalha. A palavra de Deus te dá um conselho. Ainda que você esteja fraco, a palavra diz: se tu te demonstrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pouca. Então, se você está vivendo uma guerra e uma batalha, meu irmão, se levante com dedicação, se levante com energia, com um pouquinho que resta, mas se levante e não retroceda, porque a palavra de Deus diz o seguinte: nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas somos daqueles que perseveram para a preservação da alma. Deus é contigo, levante-se e não retroceda, porque se você se levantar, tem uma palavra, a palavra de Deus garante que o final das coisas é melhor do que o começo. Você começou a guerra, a batalha, pode estar cansado, mas vai chegar o momento em que o final dessa batalha vai chegar e você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena ter guerreado a causa de Deus, valeu a pena ter defendido a minha família, valeu a pena não ter aberto mão do meu ministério, valeu a pena. E um dia você vai viver um período como Davi viveu. E Salomão viveu um período ainda maior, um período de paz. Se você está em guerra hoje, eu quero declarar: esse mês de abril, maio, esse mês de maio que está começando, vai ser um mês onde você vai vencer essas batalhas que se arrastaram até aqui, e vai começar um período de paz na tua casa, no teu ministério, em nome de Jesus. Davi viveu um breve período de paz, e nesse breve período de paz, sabe o que ele pensou em fazer? Ele estava junto com o profeta Natã, que era aquele que dava direção espiritual a Davi. E aqui vem um outro ensino para quem deseja viver as coisas do Senhor e edificar coisas que vão para além da matéria. Pessoas que desejam fazer coisas em Deus que vão ser relevantes. Não apenas são aqueles que se levantam para a guerra, mas são pessoas que têm gente de Deus sobre a sua vida. Davi era um guerreiro por excelência. Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Deus o escolheu, tirou ele de trás das malhadas, fez uma festa parar para que Davi chegasse. Aquilo que alimentava a festa foi produzido por Davi, e Davi estava esquecido, como muitas vezes acontece comigo e com você. Trabalhamos, produzimos, pagamos as contas, estamos na frente, mas na hora da celebração parece que não se lembram do que foi feito. Mas o Senhor, meu irmão, sempre se lembra daquilo que nós fizemos. No Senhor o nosso trabalho não é em vão. O pastor pode esquecer, o bispo pode esquecer, o amigo pode esquecer, mas Deus não. Deus sempre se lembra: no Senhor o teu trabalho não é em vão. E hoje o Senhor está trazendo a tua memória e dizendo: permaneça fazendo aquilo que eu te mandei fazer, porque chegará uma hora de uma abundante colheita para a glória de Deus. Davi era um guerreiro, mas apesar de ser um homem de guerra, ele tinha um coração ensinável. E para edificar o que precisava ser edificado em Deus, ele partiu para a guerra, venceu, conseguiu o território, mas sobre a sua vida tinha um profeta, Natã. Pessoas que vão viver coisas extraordinárias em Deus são pessoas que têm sobre a sua vida um mentor, pessoas que têm sobre a sua vida uma autoridade espiritual. E isso não significa um teto. Autoridade sobre a sua vida, meu irmão, não significa alguém que te suprima, alguém que de alguma forma te coloque um limite, não. Mas é alguém que Deus levantou para ser para você um orientador.
Alguém que vai dizendo: olha, a Bíblia diz assim, o Senhor diz assim, vamos fazer dessa forma, orientação. Jesus veio a essa terra e podia ter feito tudo sozinho, mas nenhuma palavra saía da boca de Jesus sem que antes o Pai desse aquela palavra. Um dia Jesus estava no meio do povo e veio um homem dizendo: olha, o meu servo está para morrer, vai até minha casa. E quando Jesus estava indo, ele manda pessoas pedir para que Jesus fosse à sua casa. E quando eles estavam indo, esse homem manda outras pessoas lá dizer: não precisa mandar ele vir aqui, porque eu sou um homem sujeito a autoridades, eu tenho autoridade sobre a minha vida, disse aquele servo, aquele centurião. E ele disse: se Jesus mandar uma palavra, o meu servo vai ser curado, porque eu também sou um homem que estou debaixo de autoridade. E quando eu, que sou um general, mando um soldado, ele vai. Quando eu mando outro, vem, ele vem. Quando eu digo a um servo, faz isso, e ele faz. Por quê? Porque eu estou debaixo de autoridade. E ele disse: Jesus também é homem que está debaixo de autoridade, da autoridade do Pai. E se ele ordenar uma palavra, o meu servo não precisa nem ouvir a palavra. Jesus não precisa entrar na minha casa. Uma palavra de quem está debaixo de autoridade perpassa as dificuldades e chega no objetivo final, e a glória de Deus se manifesta. Era isso que esse soldado estava dizendo: quem anda debaixo de autoridade também tem autoridade. E aqui está o problema de muitas pessoas que estão vivendo tentando fazer as coisas, construir, mas quando olham aquilo que botaram de pé já caiu. Não são construções aonde Deus habita. E por quê? Porque fazem na força do braço, sem ter alguém que os envie. Meu irmão, quer ser bem sucedido? Não ande sozinho. Quer fazer coisas que vão permanecer de pé? Tenha sobre a sua vida autoridades e tenha prazer na autoridade, na sujeição. Existe gente que se submete, mas meu Deus, para se sujeitar, você tem que convencer, você tem que fazer, é um dispêndio energético terrível para dizer: meu filho, obedece que dói menos, vai por aí que vai dar certo. E aí ele até vai, mas vai contrariado, meu Deus, vai de arrasto, uma dificuldade. E outros têm prazer na submissão, outros têm prazer na sujeição, e esses Deus dá asas, esses fluem, esses voam. Por quê? Porque Deus pode entregar coisas grandes, porque o coração dele não está nas coisas, o coração dele está no Senhor. E Davi encontrava prazer na sujeição. Se você hoje encontrar o bispo Fernando e perguntar para ele aonde é o banheiro da igreja, nós aqui ainda estamos perdidos, ele sabe exatamente onde é. Se você perguntar para ele como é que está dentro o aquário da bateria, ele vai te descrever exatamente como é. Sabe por quê? Porque nós temos prazer em compartilhar aquilo que Deus está fazendo. Tudo que nós fizemos aqui, nós recebemos uma palavra do nosso pastor: façam assim. Tinha coisas que eu olhava e dizia: bispo, mas para fazer isso vai dar uma trabalheira. Ele diz: Marlon, assim. E nós fazíamos assim e dava certo, e a casa está de pé, porque sujeição. Tenha prazer nisso, meu irmão. Tenha prazer em compartilhar aquilo que você está vivendo com aquele que te alimentou, com aquele que te abençoou. Tenha prazer. Tem muita gente que depois que cresce esquece quem estendeu a mão, e o reino de Deus não é assim. Davi até hoje é lembrado pelo povo de Israel, tem a estrela do exército de Davi na bandeira de Israel até hoje, por conta do coração que Davi teve. Qual era o coração? Deus falava e a autoridade sobre ele era Deus, ele fazia. E uma vez que Deus instituía alguém sobre a sua vida, ele se submetia. Natã disse coisas duras a Davi, porque nem sempre o líder vai dizer coisas que afagam o nosso coração. Por vezes o líder vai dizer: não vai por aí, o nosso desejo é esse, mas o desejo do Senhor é outro, então nos sujeitemos. Davi viveu coisas extraordinárias, e aquilo que Deus mandou ele guardar para edificação, até hoje, meu irmão, nós estamos celebrando. Por quê? Porque foram coisas feitas com gente que foi para a guerra para ganhar o território, e pessoas que se submeteram. Esse é o mês para a gente colocar isso em prática.
Se submeta à autoridade no teu trabalho, se submeta à autoridade do teu lar, se submeta a quem Deus colocou sobre a sua vida, e você vai encontrar prazer nisso. Não vai ser uma dificuldade, vai ser prazeroso, e você vai ver os céus abertos, e esse mês será um mês de vitória para a glória de Deus. Salomão, o filho de Davi, vai fazer a construção, mas só vai fazer porque Deus disse algo a Davi. Davi estava no apogeu e disse: eu vivo em uma casa que o teto, as paredes são revestidas de cedro. Cedro do Líbano era uma madeira especial caríssima, uma casa luxuosa, e Davi estava no palácio vivendo bem. E então ele se lembrou e ele disse: olha, eu vivo em um palácio revestido de cedros, mas a presença do Senhor, a arca de Deus, habita numa barraca, numa tenda. Eu estou vivendo melhor do que a presença de Deus. E ele se indignou, ele disse: não, eu vou construir um templo, eu vou construir uma grande casa ao nosso Deus, e ali a presença de Deus vai habitar, e ali nós vamos colocar a arca, e vai ser um lugar permanente, aonde todos poderão vir. E quando ele deseja fazer isso, Natã, o profeta, olha para ele e diz: Davi, faz tudo o que está no teu coração, Davi, porque Deus é contigo. Deus estava dizendo: olha, se você deseja fazer algo para mim, se você deseja realizar algo para mim, e esse é um desejo lícito, e esse é um desejo de um coração que está alinhado com o céu, faz, porque Deus vai te favorecer. O tempo passa, e aí Deus vai treinar Davi. Davi disse: eu vou fazer, e o profeta disse: faz, Davi. E agora Deus vai provar Davi, porque Deus vai falar com Natã e vai dizer: Natã diz para ele que ele não vai fazer nada. Porque como é bom quando a gente pede e quem está sobre nós diz: é isso aí, vai lá. Agora como dói quando a gente diz: não, dá uma seguradinha. É agora, eu estou esperando, eu já tenho dinheiro, está tudo certo, agora eu vou. E Deus diz: não, tu não vai. Quer construir coisas e edificar coisas que vão permanecer e que vai ter a presença de Deus? Não baseie a sua capacidade de realização na sua possibilidade de executar. Quer fazer coisas que vão ser relevantes em Deus? Não baseie a sua capacidade de fazer apenas pela força e qualidade que você tem para realizar aquela obra. É mais ou menos assim: tem dinheiro, eu faço. É mais ou menos assim: eu tenho recurso, eu vou. Eu quero, eu compro. Em Deus não é assim. Em Deus você pode ter todos os recursos, todas as condições, o coração cheio de vontade. Não se mova para fazer se você não tem uma palavra. E às vezes você caminhou tanto para ter, e de repente Deus diz: agora não, pode esperar. Davi tinha toneladas e toneladas de ouro, carretas, se fosse hoje, carretas de ouro puro, que Davi já tinha dedicado para construir o templo. Ele tinha tudo. E aí vem Deus e diz: Davi, tu não vai fazer. Sabe quem é Davi? O homem que Deus disse que era segundo o seu coração. Sabe como é que Deus prova o nosso coração? Não é quando Ele diz vai, é quando Ele diz fica. Quem não quer ir? Aleluia. Não é quando Deus diz: olha, agora vai, realiza. É quando Deus diz: espera. 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 Não, eu vou dizer. Não, agora é minha vez, agora eu vou falar. E Deus diz: fala, não fala. São nessas pequenas atitudes de submissão a Deus que coisas poderosas vão sendo construídas. Tem gente que se honra da sua sinceridade. É porque eu sou sincero, né? E na maioria das vezes essa sinceridade atrapalha o que Deus quer fazer.
Porque quando eu falo o que eu penso, de alguma maneira eu exponho aquilo que ainda não está depurado em Deus. Salomão, esse que vai construir o templo, ele disse o seguinte: o tolo, o que falta conhecimento a ele, aquele que é indulto, ele faz se tornar conhecido todos os seus pensamentos. Não sei se você já andou com alguém que pensa falando. Já ouviu? Já andou? É uma tragédia. Está acontecendo alguma coisa no trânsito, ai meu Deus, e ele vai se antecipando. Acontece alguma coisa de, meu Deus, mas se ela fizesse assim, cara, não dá para andar junto, porque ele está sempre falando o que pensa. Uma dádiva que Deus nos deu, sabe qual é? Privacidade de pensamento. Você está aqui quietinho, até pensando, meu Deus, eu faria assim, vou falar. Aí você dá uma seguradinha, não fala. E aí quem tem autoridade diz, nós faríamos assim. Você diz, meu Deus, era todo errado, Jesus. Ainda bem que eu não falei. A Bíblia diz que aquele que falta um pouquinho de conhecimento, até esse, quando fica quieto, passa por sábio. Quer construir coisas que vão permanecer, que vão ter a presença de Deus, em nome de Jesus, guarde os teus pensamentos, até que eles sejam depurados por Deus e tenha a aprovação do Senhor para se transformar em palavras. Coisa boa é andar com gente sábia. Gente sábia é bem caladinho, já viu? Você anda com gente que tem experiência e é sábio, ele fica só olhando. E você falando e dizendo, e de, meu Deus, eu estou arrebentando a boca do balão. E o sábio quietinho. Salomão vai dizer que aquele que é falto de conhecimento, indulto, ele faz os seus pensamentos serem conhecidos, mas o sábio sabe guardar todos os seus pensamentos. Guarda, meu irmão, o pensamento, guarda o teu coração, não faça, não haja até que você tenha uma palavra. Não é questão mais de ter dinheiro para fazer ou não, é questão de saber se Deus quer ou não que você edifique o que você está fazendo. Não é mais questão de dizer eu vou porque eu tenho condições, não, é ter a condição de ir, mas preferir ficar porque Deus está te treinando nessa obediência e nessa submissão. Coisas poderosas acontecem com gente que entrega a sua vida ao Senhor e vive aí esperando a palavra de Deus. Davi disse, eu vou fazer, e Deus disse, Davi, tu não vai fazer. E aí Natã, o profeta que disse, faz, Davi, também teve um puxão de orelha. Porque como é que ele diz faz e daqui a pouco vai lá dizer que não faz? Deus disse, Natã disse para ele que ele não vai construir o meu templo. Por quê? Porque ele foi um homem de guerra e ele tem muito sangue nas suas mãos. E aqui começa a mensagem de hoje, para a gente ir embora almoçar. Davi foi um homem de guerra e guerreou batalhas incríveis. Só que ele derramou sangue por onde passou. E quando chegou a hora de construir um templo para o Senhor, uma casa para o Senhor, um ambiente interno para Deus, Deus o desqualificou por causa do sangue que ele carregava nas mãos. Batalha, guerra, é lá fora, com os inimigos. De novo, não é com as pessoas, são com as forças contrárias que vêm contra mim e a sua vida. Derramamento de energia, de força e de sangue é contra os nossos adversários, os vícios, os maus pensamentos, o mau comportamento, a nossa insubmissão. Contra isso nós devemos guerrear de maneira severa até o ponto de derramar sangue. É o que diz a palavra de Deus, o povo de Deus se levanta como leão e como leoa e não se deita até derrotar totalmente os seus inimigos. Nós fomos chamados para ser como leão, como leoas, que se levantam contra os nossos adversários e vamos até os abatê-los. Agora, quando se tratar de coisas que você vai fazer para Deus, não pode ter uma gota de sangue de ninguém. Existem pessoas que estão construindo impérios, mas o preço do império que ele está construindo, que ela está construindo, é o derramamento de sangue da família. Só trabalho,
só trabalho, só a carreira, só a empresa, só o trabalho e a família sangrando. E aí quando quer fazer algo relevante para Deus, Deus não deixa, porque houve derramamento de sangue, e se tem sangue não dá para ser apto para fazer algo para Deus. É por isso que tem batalhas que eu e você temos que fugir delas. É por isso que tem embates que vão ferir aqueles que estão à nossa volta, e que nós devemos se fazer de doido, como fez Davi. Um dia pegaram Davi e iam prender ele para o matar. Ele chegou na frente do rei e começou a babar e a arranhar a parede como um doido. O rei olhou para ele e disse assim: faltam loucos para vocês me trazer mais um, manda esse maluco embora. E nós queremos levar tudo a ferro e fogo. Não, meu irmão, tem hora que você tem que se fingir de doido para não derramar sangue, não se ferir e não sair sangrando. E lá na frente você vai edificar algo poderoso para a glória de Deus. Existem pessoas que estão construindo uma carreira linda, mas os seus colaboradores, os seus funcionários, quando você vai conversar com eles, está todo mundo sangrando. Está ganhando dinheiro, mas é um déspota. Está ganhando dinheiro, a empresa está batendo metas, mas é alguém intragável, fere todo mundo à sua volta, sangue. E aí quando quer fazer para Deus, Deus olha para ele e diz: está inapto. Sabe por que Deus usa os pequeninos? Porque na maioria das vezes os pequeninos não têm força para machucar ninguém. Sabe por que grandes coisas são feitas por gente pequena? Porque os pequenos não têm capacidade para lesionar ninguém. Qual é o problema? É quando o pequeno cresce e às vezes perde o coração. O que Jesus disse? Vocês devem permanecer como crianças, porque aquele que se fizer como uma criança, esse será recebido no reino dos céus. Davi quis fazer o templo e não pôde porque derramou sangue. Esse mês de maio está começando, gente, o Senhor me deu essa palavra. Esse texto está só no começo. Nós temos 3 pontos para terminar, mas nós vamos parar por aqui. Os irmãos já podem se preparar para entregar a ceia. Mas eu gostaria que você guardasse isso no teu coração. Se o preço daquilo que você está construindo for sangue, mais vale não construir. Se para fazer a obra que você está fazendo, se para ter o que você está pretendendo ter, o preço é ferir quem está à sua volta, então é melhor não fazê-lo. As coisas de Deus são feitas em preservação da vida e nunca em detrimento da vida. 3 coisas que acontecem quando nós ferimos alguém, quando derramamos sangue. A primeira, Isaías vai dizer que Jesus na cruz do Calvário, em Isaías 53, Isaías vai dizer que Jesus... Vocês podem se colocar de pé, igreja, eles já vão passar a ceia. Pode passando. Enquanto os irmãos passam a ceia, vocês vão olhando para cá que eu vou terminar a mensagem. Isaías vai dizer que Jesus foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Todas as vezes que nós transgredimos, nós ferimos o corpo de Cristo, nós ferimos a Jesus. Se você guardar isso no seu coração, meu irmão, isso vai te dar um temor para viver uma vida sem ferir as pessoas. Sabe as feridas que Jesus teve na cruz do Calvário? Essas feridas, cada uma delas, das chibatadas, dos açoites, cada uma daquelas feridas foram feitas por causa da minha e da sua transgressão. Todas as vezes que nós transgredimos, o que é transgredir? É ir além do limite. É ir além do limite da força, é ir além do limite da paciência, é ir além do limite da tolerância, é ir além. Quando você vai além, você transgride. E nessa transgressão, o corpo de Jesus é ferido. Uma ferida é causada em Jesus. E o que uma ferida faz?
Quando nós nos ferimos uns aos outros, em família, na igreja, no trabalho, quando nós nos ferimos, 3 coisas acontecem. A primeira, se você encontrar alguém no teu ambiente que está paralisado, anêmico, que você olha e diz: olha, meu Deus, o mundo está sendo construído em volta dele, em volta dela, e ela está parada, coisas acontecendo e ele está letárgico, não flui, não anda, não vive, e tudo acontecendo à sua volta. Quando você diagnosticar alguém assim, preste atenção, essa pessoa está ferida. A primeira coisa que acontece quando alguém se fere é que ela perde sangue. E a perda de sangue, derramamento de sangue, como fez Davi, causa nas pessoas anemia. A pessoa fica apática, perde capacidade de vida. Quando nós ferimos as pessoas, a primeira coisa que acontece é paralisia. Quem está à nossa volta se paralisa. Era gente que tocava, que cantava, mas se feriu e largou, parou. Era gente que pregava, era gente que ajudava, era gente que tinha um sorriso no olhar, era gente que vibrava com as coisas de Deus, mas de tanto ser ferido, agora está apático, anêmico, anêmica, paralisado, por causa da ferida. Agora a boa notícia é que na cruz do Calvário, Jesus sarou as nossas feridas. Ele morreu na cruz do Calvário para que com as feridas que Ele sofreu, as minhas e as suas feridas fossem estancadas. E que esse mês de maio, em nome de Jesus, seja o mês das suas feridas serem abertas para serem limpas, mas estancadas para nunca mais sangrar, em nome de Jesus. Se você foi abusado, abusada, se você teve um líder que de alguma maneira te agrediu, te feriu, um pai, uma mãe, e até aqui você carrega essa ferida aberta sangrando, Deus me mandou dar essa mensagem para nós nesse primeiro dia para dizer: chegou o tempo em que essa ferida será fechada, você vai parar de sangrar e vai voltar a se mover em nome de Jesus. Segundo, quem está ferido não apenas perde o sangue e fica letárgico, mas a ferida aberta, ela causa uma área de hipersensibilidade. Gente que você fala qualquer coisa e ela explode, porque aquela área ela está hipersensível. Encostou, dói. Você já viu uma ferida aberta? Encostou, dói. A área inteira fica hipersensível. E se você está hipersensível, não dá para ir para a batalha. Só que o Senhor está te chamando para ir para a guerra. O Senhor está te dizendo: olha, eu tenho campos novos para você, eu tenho uma nova expansão, eu tenho um mês e um ano inteiro para vocês correrem, se desenvolverem e voarem. Mas para isso, meu irmão, vai ter batalha, vai ter contato, vai ter aperfeiçoamento. Não dá para estar hipersensível. E essa é a manhã que o Senhor também está dizendo: se tem área hipersensível, chegou a hora de eu te curar. Vai tocar, vai bater aí, vai lembrar, mas não vai mais doer, em nome de Jesus, você será curado. E por fim, uma ferida aberta, ela é uma área de facilidade para contaminação. Você tem uma ferida aberta, foi machucado com algo, encosta em alguém que está contaminado, já era. Muitas pessoas perderam a alegria, desejo de servir, porque feridos se encostaram em alguém que estava contaminado, com coração impuro, e colocaram mágoa no teu coração, e colocaram no teu coração resíduos, como se fosse um lugar de depósito de coisas ruins. Em nome de Jesus, essa manhã essa ferida vai fechar. E se você foi contaminado, hoje é o dia de beber do vinho e provar do pão e declarar: Senhor, me cura. E você vai sair daqui livre para uma nova história, em nome de Jesus. Mês de maio, gente, vai ser marcado pelo mês em que você vai viver grandes batalhas, mas você vai olhar para trás e vai dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Vai ser o mês da hipersensibilidade acabar. Não vai mais ter dodói, não vai mais ter mimimi. Você vai ser sarado emocionalmente, você vai ter equilíbrio emocional. O cansaço não vai mais te vencer, você não vai explodir na hora da decisão. Você vai ter equilíbrio emocional, e grandes coisas o Senhor vai fazer através da sua vida. Vamos crescer, vamos avançar, e Deus vai nos dar coisas poderosas para edificar para Ele. E é um mês em que a letargia vai ficar para trás. Gente que voava vai voltar a abrir as asas nessa manhã, em nome de Jesus.
Talvez é um ministério que você largou, um instrumento que você nunca mais pegou. Talvez é um chamado para cuidar de gente que você deixou para trás. Ei, o Senhor está dizendo: essa é a manhã que eu te saro. E tudo isso é por causa dele. Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque Jesus foi subido como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza e nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Ele era rejeitado e o mais desprezado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, nós olhávamos para ele e ele não tinha beleza alguma. Mas verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e agora o castigo que nos trazia a paz, que nos traz a paz, está sobre ele. E agora nós somos livres. E agora, como livres, nós vamos provar da ceia. E a minha oração agora é que feridas sejam fechadas quando você participar dessa ceia, em nome de Jesus. Que áreas de hipersensibilidade que você não pode nem pensar, que te tira o sono, não pode nem passar perto que doía, você não vai ter amnésia, você vai lembrar, mas não vai doer. Você vai ser curado nessa manhã, em nome de Jesus. E por fim, o sangue do Senhor vai nos cobrir de tal maneira que esse mês de maio vai ser o mês para fazer o que Isaías também declarou: os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia e voarão alto, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Assim diz o Senhor. O mês de maio vai acontecer coisas extraordinárias, porque a força virá do Senhor, em nome de Jesus. Pegue o pão.